Uma faxineira, tentando cuidar de sua filha doente, foi humilhada e demitida pelo seu chefe. Dias depois, ela quase desmaiou ao ver algo surpreendente que mudaria sua vida para sempre. Clara era uma mulher como tantas outras, vivendo sua vida tranquilamente ao lado do marido, Augusto, e da filha pequena, Sofia. Eles não eram ricos, mas viviam com dignidade. Augusto trabalhava duro e sempre garantiu que a família tivesse o necessário. Clara, por sua vez, dedicava-se a cuidar da casa e de Sofia, uma menina doce e cheia de vida, apesar de sua saúde frágil. As coisas eram simples, mas havia amor e companheirismo naquela casa. No entanto, há 2 meses, tudo isso foi arrancado de Clara de forma brutal. Augusto, o homem que ela amava e com quem havia construído sua vida, adoeceu de repente. O diagnóstico foi um golpe duro, câncer em estágio avançado. Foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos pés de Clara. Ela tentou ser forte, tentou manter a esperança, mas as visitas ao hospital, os tratamentos exaustivos e o sofrimento de Augusto eram demais para suportar. Clara ouviu definhar dia após dia, até que ele finalmente se foi, deixando um vazio imenso em seu peito. Depois da morte de Augusto, a vida de Clara mudou drasticamente. Tudo o que ela conhecia, tudo o que era seguro, desmoronou. Sem o salário de Augusto, as contas começaram a se acumular rapidamente. Clara não tinha um emprego, pois sua dedicação sempre foi para a família, especialmente para Sofia, que precisava de atenção constante devido à sua saúde. A menina, que já tinha seus problemas, ficou ainda mais debilitada com a perda do pai. Sofia amava Augusto profundamente, e sua ausência foi um golpe que ela não conseguia entender completamente. Clara, por outro lado, estava perdida. Ela não sabia como seguir em frente. A dor da perda, combinada com a responsabilidade esmagadora de cuidar de Sofia sozinha, era quase insuportável. As noites eram longas e solitárias, preenchidas por lágrimas e lembranças que pareciam aumentar o sofrimento. Clara se perguntava, repetidamente, como iria sobreviver sem Augusto. Ele sempre foi o pilar da família, o protetor, aquele que fazia com que tudo parecesse certo. E agora, ele se foi, deixando Clara para enfrentar um mundo que de repente parecia muito mais frio e cruel. Os dias passavam em uma névoa de dor e confusão. Clara tentava manter uma fachada de força para Sofia, mas era difícil. Sem emprego, ela começou a se preocupar com as contas que estavam se acumulando. A poupança que Augusto deixou não era suficiente para cobrir todas as despesas, especialmente com as necessidades médicas de Sofia. Cada vez que Clara olhava para a filha, uma sensação de desespero a invadia. Ela sabia que precisava agir, mas não tinha ideia de onde começar. O medo do futuro, da falta de dinheiro, e da possibilidade de não conseguir cuidar da filha, a consumia lentamente. A situação ficou ainda mais desesperadora quando Clara percebeu que não havia como manter a casa sem uma renda estável. As contas de luz e água estavam atrasadas, e o aluguel já estava em débito. O proprietário da casa, que até então havia sido compreensivo, começou a pressioná-la, exigindo o pagamento. Clara, que nunca havia enfrentado dificuldades financeiras tão severas, sentiu-se esmagada pela realidade. Cada conta não paga, cada cobrança, era um lembrete de sua nova vida, uma vida sem Augusto. Sofia, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, começou a sentir a tensão. A menina, que já estava frágil devido à doença, parecia estar ficando ainda mais doente. Clara notava que a filha estava mais apática, sem energia, e isso a preocupava profundamente. Ela sabia que Sofia precisava de tratamento, de cuidados especiais que ela simplesmente não podia pagar. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Os amigos e familiares tentaram ajudar como podiam, mas não era o suficiente. Clara sentia-se cada vez mais sozinha, afundando em um mar de dívidas e preocupações. Ela já não dormia direito, passando as noites em claro, pensando em como resolver os problemas que pareciam não ter solução. As lembranças de Augusto a assombravam, e o peso da responsabilidade de ser a única provedora da casa era esmagador. Clara se via em um buraco sem saída,
uma escuridão profunda onde a luz da esperança era apenas uma memória distante. Sem alternativas, Clara começou a procurar emprego. Ela não tinha muita experiência profissional, o que tornava a busca ainda mais difícil. Bateu de porta em porta, enfrentando recusas e olhares de compaixão que apenas aumentavam sua sensação de impotência. Cada entrevista fracassada era um novo golpe em sua já frágil autoestima. Clara se sentia invisível, como se o mundo estivesse passando por ela, indiferente ao seu sofrimento. O tempo estava passando, e com ele, a pouca esperança que Clara ainda tinha. Ela olhava para Sofia e se sentia esmagada pela culpa de não poder proporcionar à filha o que ela precisava. O desespero começou a tomar conta, uma sensação de sufocamento que a acompanhava dia e noite. A vida que ela conhecia, a vida que ela e Augusto haviam construído juntos, estava desmoronando, e Clara não sabia como impedir que os escombros a soterrassem. O vazio deixado por Augusto era mais do que emocional. Era prático, era financeiro, era uma realidade que Clara não sabia como enfrentar. Sem ele, tudo parecia perdido. O amor que os unia agora parecia uma lembrança distante, algo que ela não conseguia mais tocar. Clara se sentia perdida em um mar de incertezas, onde a única certeza era o medo do que estava por vir. E assim, Clara continuava, dia após dia, tentando segurar os pedaços de sua vida juntos. Mas, a cada dia que passava, a tarefa parecia mais impossível. As contas continuavam chegando, Sofia continuava doente, e o futuro continuava incerto. Tudo o que Clara queria era uma saída, uma solução, uma forma de dar a volta por cima. Mas, naquele momento, tudo o que ela via eram as ruínas de uma vida que um dia foi feliz, agora transformada em uma luta constante pela sobrevivência. Clara estava em uma situação desesperadora. Com o passar dos dias, o peso das contas atrasadas e a preocupação com a saúde de Sofia, sua filha, a pressionavam cada vez mais. Sem emprego e sem Augusto, que sempre cuidou de tudo, Clara sentia como se estivesse afundando em um buraco cada vez mais profundo. Ela sabia que precisava encontrar uma forma de sustentar a casa e garantir o tratamento de Sofia, mas a realidade era dura. Cada dia sem uma solução era um dia mais perto de perder tudo o que restava. Depois de inúmeras tentativas frustradas de encontrar um trabalho, Clara finalmente conseguiu uma oportunidade. Não era o emprego dos sonhos, mas era algo. Uma amiga de longa data soube de uma vaga de faxineira em um escritório no centro da cidade e, sem pensar duas vezes, Clara aceitou. Era um trabalho simples, mas honesto, e ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para garantir que Sofia tivesse o que precisava. Na primeira manhã de trabalho, Clara acordou cedo. O nervosismo misturado com a esperança deixou-a acordada a maior parte da noite, mas ela se levantou com determinação. Vestiu a melhor roupa que tinha, amarrou o cabelo em um coque, com um beijo na testa de Sofia, partiu para o novo emprego. O escritório era grande, com várias salas e corredores longos. O tipo de lugar onde as pessoas pareciam sempre estar com pressa, passando por Clara sem sequer notar sua presença. No início, Clara se sentiu aliviada por ter conseguido o trabalho. Ela fazia suas tarefas com cuidado, limpando as mesas, passando o pano no chão, recolhendo o lixo. Cada movimento era feito com precisão, uma tentativa de mostrar que ela era boa no que fazia, que merecia estar ali. O trabalho era cansativo, especialmente porque ela não estava acostumada a esse tipo de serviço. Mas Clara se esforçava, pois sabia que precisava desse emprego mais do que qualquer outra coisa. O chefe do escritório, Sr. Roberto, era um homem austero, com um olhar sempre sério e uma postura imponente. Desde o início, Clara percebeu que ele não era um homem fácil de lidar. Ele andava pelos corredores com passos firmes, observando tudo com olhos críticos. Clara tentava não chamar atenção, focando em seu trabalho e fazendo o possível para não dar motivos para reclamações. Ela precisava daquele emprego, e o que mais desejava era passar despercebida, fazer seu trabalho e voltar para casa com o salário no fim do mês. No entanto, as coisas não saíram como Clara esperava. Certo dia, enquanto limpava a sala de reuniões, Clara acidentalmente esbarrou em uma pilha de documentos que estavam sobre a mesa. Os papéis se espalharam pelo chão,
e Clara, desesperada, se apressou para recolhê-los e organizá-los de volta. Nesse momento, Sr. Roberto entrou na sala. O olhar que ele lançou a Clara foi de pura fúria. "O que você pensa que está fazendo?" ele perguntou, com a voz carregada de desprezo. Clara, com as mãos trêmulas, tentou explicar que foi um acidente, que ela estava apenas tentando limpar a sala como de costume. Mas Sr. Roberto não quis ouvir. Ele a interrompeu, dizendo que era inadmissível uma faxineira desajeitada como ela estar ali. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. As palavras de Sr. Roberto eram duras, cortantes, e ela podia sentir o olhar dos outros funcionários que começavam a se aglomerar na porta, atraídos pelos gritos. "Eu não acredito que estou pagando para uma incompetente como você." Ele continuou, sem baixar o tom. "Isso aqui é um escritório, não um lixão. Se você não consegue fazer o seu trabalho direito, então está no lugar errado." As palavras dele eram como facas cravando no peito de Clara. Ela tentou segurar as lágrimas, mas era impossível. O orgulho que ela tinha, a pequena dignidade que ainda restava, estava sendo esmagada ali, na frente de todos. Sr. Roberto não parava de gritar, sua voz ressoando pelas paredes, e Clara só queria que o chão se abrisse e a engolisse. Depois do que pareceu uma eternidade, Sr. Roberto deu um passo atrás, respirando fundo como se estivesse se acalmando. Ele olhou para Clara com desprezo, e então disse, com frieza: "Você está demitida. Não quero ver sua cara aqui nunca mais." Clara ficou paralisada. Aquelas palavras soaram como uma sentença. Desempregada. De novo. O mundo ao redor parecia girar. Ela não sabia o que dizer, o que fazer. Simplesmente ficou ali, com os olhos fixos no chão, tentando absorver o impacto do que acabará de acontecer. Sem dinheiro, sem trabalho, como ela iria cuidar de Sofia? Como iria pagar as contas? O desespero voltou com força total, tomando conta de cada pensamento, cada batida de seu coração. Ela sentiu uma mão suave em seu ombro e olhou para cima. Era uma das secretárias, uma mulher que sempre a cumprimentava com um sorriso quando passava pelos corredores. Havia um olhar de pena em seus olhos, o que fez Clara se sentir ainda pior. Ela não queria a pena de ninguém, mas naquele momento, era tudo o que parecia receber. Com o coração pesado e os olhos marejados, Clara saiu da sala de reuniões, recolheu suas coisas e deixou o escritório. Cada passo até a porta de saída era doloroso, como se ela estivesse deixando para trás mais um pedaço de si mesma. O caminho de volta para casa foi silencioso e solitário. A sensação de humilhação era sufocante, uma ferida que latejava a cada pensamento sobre o que havia acontecido. Ao chegar em casa, Clara tentou esconder o que sentia, mas não conseguiu. Sofia, sempre perceptiva, percebeu que algo estava errado. Mas Clara não queria preocupar ainda mais a filha, que já tinha seus próprios problemas de saúde. Tentando sorrir, ela disse que estava tudo bem, que só estava cansada. Mas Sofia sabia que havia algo mais, algo que Clara não estava contando. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu, Clara se permitiu chorar. Chorou por si mesma, por Augusto, por Sofia, por tudo o que parecia estar desmoronando ao seu redor. O peso da responsabilidade, do medo, da incerteza, era esmagador. Ela se sentia como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas, e ele estava prestes a cair. Clara passou horas acordada, pensando no que faria a seguir. A humilhação ainda estava fresca em sua mente, as palavras de Roberto ecoando em sua cabeça. Como ele pôde tratá-la daquela forma? Ela não merecia isso. Ela estava apenas tentando fazer o seu trabalho, tentando sobreviver. Mas, naquele momento, o mundo parecia injusto e cruel. Ela sabia que precisava encontrar uma solução, mas como? Sem emprego, sem dinheiro, com Sofia doente, o futuro parecia sombrio. Mas Clara também sabia que não podia desistir. Ela tinha que continuar lutando, por Sofia, por si mesma. Mesmo que tudo parecesse impossível, ela precisava acreditar que, de alguma forma, as coisas iriam melhorar. Mas naquela noite,
enquanto se deitava ao lado de Sofia, sentindo a respiração suave da filha, Clara não conseguia ver uma saída. O medo e a tristeza eram como uma nuvem escura que pairava sobre sua cabeça, ameaçando nunca ir embora. Tudo o que ela queria era um pouco de paz, um pouco de segurança, mas isso parecia tão distante, como um sonho que ela já não sabia se era possível alcançar. Clara se sentia completamente derrotada após ser humilhada e demitida. Cada dia parecia um desafio impossível de enfrentar, mas ela não tinha escolha. Com Sofia cada vez mais frágil, Clara se agarrava à única coisa que a mantinha de pé, a necessidade de cuidar da filha. Sem trabalho, sem qualquer renda, e com as contas se acumulando rapidamente, o desespero era inevitável. Ela não sabia como seguir em frente. As noites eram longas, cheias de angústia, enquanto ela se perguntava como iria sobreviver mais um dia. Foi em uma dessas noites que, quase sem forças, Clara decidiu dar uma última olhada em sua conta bancária. Talvez houvesse algo que ela tivesse esquecido ou alguma quantia pequena que ainda estivesse disponível. Quando abriu o aplicativo no celular, algo inacreditável aconteceu. Seus olhos se arregalaram, e ela quase deixou o celular cair. O saldo mostrava uma quantia muito maior do que deveria estar lá. Por um segundo, ela achou que estava vendo errado. Esfregou os olhos e olhou de novo. Não havia engano, sua conta tinha recebido uma transferência de uma grande quantia de dinheiro. Seu coração começou a bater acelerado. Como aquilo era possível? De onde veio esse dinheiro? Ela sabia que não era algo normal. Nenhuma quantia daquele tamanho teria aparecido na conta dela sem um motivo. Clara ficou em choque, sentada na beirada da cama, olhando fixamente para a tela do celular como se ele fosse lhe dar uma explicação. Mas nada fazia sentido. Nos dias seguintes, a dúvida e a ansiedade começaram a crescer. Era claramente um erro, ela pensou. Em algum momento, alguém perceberia e o dinheiro seria retirado. Mas, até então, ninguém entrou em contato. O que Clara deveria fazer? A ideia de simplesmente ignorar o dinheiro parecia ser a mais sensata, mas ela também não podia negar que aquele depósito misterioso poderia ser a solução para todos os seus problemas imediatos. Com esse dinheiro, ela poderia pagar o aluguel atrasado, colocar comida na mesa e, principalmente, garantir o tratamento de Sofia. Clara passou dias lutando com esses pensamentos. A moralidade do que estava prestes a fazer a incomodava profundamente, mas o desespero era maior. Cada vez que ela olhava para Sofia, deitada na cama, com o rostinho pálido e fraco, seu coração se apertava. Como ela poderia deixar a filha sofrer quando, de repente, tinha a oportunidade de aliviar toda aquela dor? O instinto materno falava mais alto. Clara, enfim, tomou uma decisão. Ela usaria parte do dinheiro para pagar as despesas médicas de Sofia. O resto, ela deixaria intocado. Se alguém viesse cobrar o valor de volta, ela devolveria o que restava. Era isso, pensou. Não tinha outra opção. Ela justificava para si mesma que não estava fazendo nada de errado, estava apenas tentando salvar a vida de sua filha. Clara, então, foi ao hospital e pagou por um tratamento mais avançado para Sofia. Os médicos finalmente poderiam realizar exames que até então eram inacessíveis. Com o alívio temporário de ter garantido o cuidado da filha, Clara começou a acreditar que, talvez, as coisas pudessem melhorar. Ela respirou um pouco mais aliviada, mesmo que soubesse, no fundo, que aquela situação era temporária. Porém, com o passar dos dias, Clara começou a perceber algo estranho. Ela notou algumas transações esquisitas aparecendo na sua conta bancária. Depósitos e retiradas que ela não reconhecia. Pequenas quantias entravam e saíam, e Clara não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se sua conta estivesse sendo usada por outra pessoa. A sensação de desespero que antes havia dado lugar ao alívio voltou com força total. Algo estava errado, e Clara precisava descobrir o que era. Ela foi ao banco, determinada a esclarecer a origem daquele dinheiro. Ao chegar lá, pediu para falar com o gerente, Sr. Mendonça, um homem de terno impecável, com uma expressão sempre séria, mas educada. Clara explicou a situação,
tentando não demonstrar o pânico crescente em sua voz. Ela falou sobre o depósito inesperado e as transações suspeitas que vinham acontecendo. Esperava que Sr. Mendonça pudesse lhe dar alguma explicação plausível e resolver o problema. Mas o que aconteceu em seguida deixou Clara ainda mais confusa e preocupada. O gerente parecia calmo, mas evasivo. Ele falou de maneira vaga, sugerindo que poderia ter sido um erro do sistema ou algo que logo seria corrigido. No entanto, Clara não conseguiu tirar da cabeça a impressão de que ele sabia mais do que estava dizendo. Quando ela insistiu em mais detalhes, ele a tranquilizou de forma quase mecânica, dizendo que não havia motivos para se preocupar. Clara saiu do banco com a mente cheia de perguntas. Nada parecia fazer sentido. Ela tentou seguir com sua vida, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo grande e perigoso estava acontecendo sem que ela entendesse. As transações continuaram, e o medo de que aquilo fosse algum tipo de armadilha crescia a cada dia. Certa noite, Clara não conseguiu mais segurar a aflição. Pegou seu celular e começou a pesquisar. Leu sobre golpes financeiros, fraudes bancárias e todos os tipos de esquemas criminosos que poderiam estar por trás de uma situação como a dela. Cada história que ela lia parecia aumentar o pavor. E se ela fosse a culpada por usar o dinheiro? E se tudo isso acabasse em um grande problema para ela e para Sofia? Acordada até tarde da noite, Clara tentava pensar em uma solução. Voltar ao banco e pressionar mais uma vez o Sr. Mendonça? Conversar com um advogado? Ou talvez fingir que nada estava acontecendo e esperar que o problema simplesmente desaparecesse? Nenhuma dessas opções parecia realmente boa, e Clara sabia que o tempo estava correndo. Ela não tinha mais como ignorar. Algo muito errado estava acontecendo com aquele dinheiro, e ela, de alguma forma, estava presa no meio dessa confusão. O medo de perder o pouco que ainda tinha começou a sufocá-la novamente. O que Clara não sabia era que essa descoberta inesperada era apenas o começo de algo muito maior. Algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto ela se sentava ao lado da cama de Sofia naquela noite, assistindo a filha dormir, Clara sentia uma sensação terrível crescendo dentro de si. Uma parte dela queria acreditar que o dinheiro era apenas uma ajuda inesperada, uma bênção em meio ao caos. Mas, no fundo, ela sabia que a verdade era muito mais sombria. A realidade iria bater à sua porta, e Clara precisaria estar pronta para enfrentá-la, independentemente das consequências. Clara não conseguia mais viver com a incerteza e o medo. O dinheiro que havia surgido misteriosamente em sua conta era uma bênção que tinha rapidamente se transformado em uma maldição. Cada dia que passava, ela ficava mais preocupada com as transações suspeitas que continuavam aparecendo. A quantia que antes a ajudara a pagar o tratamento de Sofia agora parecia um fardo pesado demais para carregar. Ela sabia que precisava descobrir de onde vinha aquele dinheiro e por que sua conta estava sendo usada de forma tão estranha. Determinada a chegar ao fundo da questão, Clara começou sua própria investigação. Não sabia muito sobre como investigar algo assim, mas não tinha outra escolha. Começou ligando para o banco várias vezes, sempre pedindo esclarecimentos sobre os depósitos e retiradas que não reconhecia. Toda vez que ligava, as respostas que recebia eram vagas, e ninguém parecia disposto a ajudá-la de verdade. Os atendentes diziam que iriam verificar e que não havia nada com que se preocupar, mas Clara sabia que aquilo não era normal. Foi então que ela decidiu tomar uma atitude mais direta. Pegou seu caderno, anotou as datas de todas as transações estranhas e os valores que haviam sido movimentados em sua conta. Clara era meticulosa, passava horas comparando cada depósito, cada retirada, tentando encontrar algum padrão, alguma pista que explicasse o que estava acontecendo. E aos poucos, algo começou a se revelar. A maior parte das transações estava relacionada a um único nome, Sr. Mendonça. O gerente do banco, o mesmo homem que havia garantido a Clara que não havia com o que se preocupar, estava de alguma forma envolvido em tudo aquilo. Clara começou a lembrar da atitude dele na última vez que conversaram. Ele parecia calmo, mas havia algo estranho em sua postura, como se estivesse escondendo alguma coisa. Agora, com as evidências que ela havia juntado,
Clara tinha certeza de que ele estava mais envolvido do que queria admitir. A raiva começou a crescer dentro dela. Como ele poderia fazer isso com pessoas comuns, como ela? Será que ele fazia isso com outras contas também? O que ele estava ganhando com isso? Clara não sabia exatamente o que esperar, mas precisava de respostas. Precisava encarar Sr. Mendonça cara a cara. Naquela manhã, Clara vestiu sua roupa mais simples, mas decidiu ir ao banco de cabeça erguida. Não queria parecer frágil ou assustada. Quando chegou, as mesmas portas de vidro que ela atravessava antes com normalidade agora pareciam intimidantes, como se estivessem avisando que algo muito maior estava por vir. Ela respirou fundo e entrou. Ao pedir para falar com o Sr. Mendonça, foi levada até sua sala no fundo da agência. O gerente a recebeu com o mesmo sorriso educado, mas Clara percebeu algo diferente dessa vez. Parecia que ele estava desconfiado. Talvez ele soubesse que Clara estava ali para mais do que apenas uma conversa casual. Sente-se, Dona Clara. Em que posso ajudá-la hoje? Ele disse, indicando a cadeira à sua frente. Clara não queria perder tempo com formalidades. Sentou-se, mas foi direto ao ponto. Eu sei que tem algo errado acontecendo com minha conta, Sr. Mendonça. Dinheiro está entrando e saindo, e eu não autorizei nada disso. O senhor me disse que não havia com o que me preocupar, mas isso claramente não é verdade. O sorriso educado no rosto do gerente parou por um instante, mas ele rapidamente o recuperou. Eu entendo sua preocupação, Dona Clara, mas como eu disse anteriormente, essas coisas podem ser resolvidas com o tempo. O banco está ciente? Clara o interrompeu. Ela não queria mais desculpas vazias. Eu não estou pedindo tempo. Estou pedindo respostas. Sei que o senhor está envolvido nessas transações. Todo o dinheiro que aparece na minha conta tem sua assinatura. Como o senhor explica isso? A sala ficou em silêncio por um momento. O clima era pesado, tenso. Sr. Mendonça, que até então parecia confiante, começou a demonstrar sinais de nervosismo. Ele mexeu nos papéis sobre a mesa, como se estivesse tentando ganhar tempo para pensar em uma resposta. Mas Clara sabia que ele não tinha uma explicação inocente. Dona Clara, ele começou, tentando manter a voz firme. Eu lhe aconselho a não tirar conclusões precipitadas. Há processos internos em qualquer instituição financeira que podem parecer confusos para leigos, mas... Leigos? Clara cortou, sem conseguir acreditar no que ouvia. Eu não sou leiga. Eu sou uma mãe que está tentando salvar a vida da filha. O senhor acha que eu sou idiota? Acha que eu não sei o que está acontecendo aqui? A raiva de Clara estava à flor da pele. Não só por si mesma, mas por todas as outras pessoas que poderiam estar sendo enganadas por aquele homem. Sr. Mendonça encarou por alguns segundos e finalmente, sem mais sorrisos educados, ele revelou sua verdadeira face. Ouça bem o que vou lhe dizer, Dona Clara. Sua voz agora era fria, ameaçadora. Isso não é algo que a senhora queira mexer. O dinheiro que entrou na sua conta é parte de algo maior do que a senhora pode imaginar. Se continuar insistindo em fuçar onde não deve, vai acabar se metendo em um problema muito maior. A senhora não quer isso. Clara ficou gelada. A maneira como ele falava, a ameaça que estava nas entrelinhas, tudo aquilo a fez entender que estava em um território perigoso. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre poder, controle, e ela sabia que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que pensava. Ela levantou-se da cadeira, tentando manter a calma, mas por dentro seu coração estava disparado. Antes de sair, olhou nos olhos de Sr. Mendonça e disse: Eu não tenho medo de você. Vou descobrir tudo o que está acontecendo, e quando isso acontecer, o senhor vai se arrepender. Ela saiu da sala sentindo as pernas tremerem, mas ao mesmo tempo, determinada. Não sabia como iria expor aquele esquema, mas não deixaria aquilo passar. Por mais ameaçador que fosse, ela sabia que estava do lado certo da situação. Clara agora estava decidida, ela faria de tudo para proteger a si mesma e a Sofia.
mesmo que isso significasse enfrentar homens poderosos como o Sr. Mendonça. Clara mal conseguia dormir depois de seu confronto com o Sr. Mendonça. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente, especialmente o tom ameaçador que usou. A senhora não quer se meter nisso. O que ele quis dizer com aquilo? Seria só uma tentativa de intimidá-la, ou havia algo muito maior e perigoso por trás de tudo? Nos dias seguintes, Clara tentou agir como se estivesse no controle, mas o nervosismo não a deixava em paz. Cada vez que o celular tocava ou que alguém batia à porta, seu coração disparava. Ela se perguntava se a qualquer momento a polícia poderia aparecer, se alguém iria acusá-la de envolvimento naquele esquema estranho que o gerente do banco havia criado. Mas Clara sabia que não tinha escolha a não ser continuar. Precisava garantir o tratamento de Sofia, e ao mesmo tempo, resolver aquele mistério de uma vez por todas. Tudo parecia um pouco mais calmo até o dia em que Clara tentou usar seu cartão para pagar algumas compras essenciais no mercado. Sofia estava precisando de alguns remédios, e Clara pegou apenas o necessário, economizando cada centavo. Mas quando passou o cartão no caixa, ele foi recusado. A tela piscou um alerta que Clara não entendeu de imediato, algo como transação não autorizada. Ela tentou novamente, acreditando que havia sido um erro do sistema, mas o resultado foi o mesmo. O sangue de Clara gelou. Alguma coisa estava muito errada. Imediatamente, ela saiu do mercado sem conseguir pagar pelas compras e foi até o banco. Ao chegar lá, esperava que fosse algum problema técnico, algo fácil de resolver. Clara não estava pronta para o que viria a seguir. Ao conversar com a atendente, foi informada de que sua conta havia sido bloqueada. Nenhuma explicação adicional foi dada, apenas que ela não tinha acesso aos fundos no momento e que precisaria resolver o problema diretamente com o gerente. Clara sentiu uma onda de desespero tomar conta de seu corpo. A única coisa que passava por sua mente era, como ela iria cuidar de Sofia agora? Clara tentou falar com o Sr. Mendonça novamente, mas foi informada de que ele estava indisponível naquele momento. Era óbvio que ele estava evitando-a. Ela saiu do banco, frustrada e assustada. O que estava acontecendo? Sem acesso ao dinheiro e com a saúde de Sofia piorando, Clara começou a se sentir completamente impotente. No dia seguinte, o pesadelo de Clara se tornou ainda pior. Quando estava em casa, cuidando de Sofia, ouviu uma batida forte na porta. Ela não esperava visitas e, ao abrir, se deparou com 2 policiais. Eles tinham uma expressão séria, e Clara imediatamente soube que aquilo não era bom. Dona Clara, a senhora está sendo presa sob suspeita de fraude bancária e lavagem de dinheiro, disse um dos policiais, mostrando-lhe uma ordem de prisão. O mundo de Clara desabou naquele instante. A sensação de injustiça tomou conta dela. Como isso podia estar acontecendo? Ela não tinha feito nada de errado. Só usou aquele dinheiro porque precisava cuidar da filha. A mente dela entrou em um turbilhão de pensamentos, mas ela mal conseguia raciocinar. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Não, por favor, não. Clara implorou, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Eu só usei o dinheiro porque estava desesperada. A minha filha precisa de tratamento, ela está doente. Eu não sabia de onde o dinheiro veio. Os policiais não demonstraram nenhuma compaixão. Um deles continuou. A senhora terá a oportunidade de explicar tudo isso na delegacia. Clara não teve escolha. Ela olhou para Sofia, que estava sentada no sofá, observando tudo com olhos arregalados e assustados. O coração de Clara se partiu em 1000 pedaços. Como ela podia deixar sua filha ali, sozinha, sem saber o que iria acontecer depois? Enquanto era algemada, Clara sentia a dor esmagadora da humilhação, o peso da injustiça. Ela foi levada para a delegacia, ainda em estado de choque, sem conseguir acreditar que estava sendo acusada de crimes tão graves. Tudo o que ela havia feito era tentar salvar a vida de sua filha. Agora, estava sendo tratada como uma criminosa, como alguém que havia planejado tudo desde o início. Na delegacia, Clara foi colocada em uma pequena sala para ser interrogada.
Um detetive chamado Rafael se apresentou a ela. Ao contrário dos policiais que a prenderam, ele parecia um pouco mais compreensivo. Mas ainda assim, seu tom era sério, e Clara sabia que a situação era extremamente grave. Dona Clara, preciso que me conte tudo, disse Rafael, sentando-se à sua frente. Sabemos que houve grandes quantias de dinheiro movimentadas em sua conta. Preciso entender como isso aconteceu. Clara, ainda lutando contra o choro, começou a explicar tudo. Contou sobre o depósito misterioso, como havia usado o dinheiro para o tratamento de Sofia, e como as transações suspeitas começaram a aparecer. Ela também falou sobre sua conversa com o Sr. Mendonça e como ele a ameaçou. Rafael a ouviu atentamente, mas não demonstrou se acreditava ou não na sua história. Entendo que a senhora estava em uma situação difícil, mas usar dinheiro que não lhe pertence é considerado um crime, mesmo que tenha sido para uma boa causa, disse o detetive, tentando ser o mais direto possível. Clara ficou em silêncio por um momento. Ela sabia que havia tomado uma decisão arriscada ao usar aquele dinheiro, mas nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Como ela podia ser culpada se tudo o que fez foi por desespero? O detetive Rafael fez mais algumas perguntas e, após um tempo, a sala ficou em silêncio. Clara não sabia o que esperar. Ela estava com medo de ser separada de Sofia para sempre. Seu maior temor não era a prisão, mas o que aconteceria com sua filha enquanto ela estivesse ali. Quem iria cuidar de Sofia? Como ela sobreviveria sem os tratamentos? O desespero que Clara sentia não era só pela acusação que enfrentava, mas pelo bem-estar da pessoa que mais amava no mundo. Depois de algumas horas, Clara foi informada de que seu advogado chegaria em breve. Ela nem sabia que tinha um advogado. Talvez fosse alguém enviado pelo banco, ou talvez alguma organização estivesse tentando ajudá-la. Ela não sabia, mas no fundo, estava grata por qualquer tipo de apoio que pudesse surgir. A única coisa que Clara sabia com certeza naquele momento era que sua vida havia virado de cabeça para baixo. O dinheiro, que parecia ser uma saída temporária, havia se transformado em um pesadelo. E agora, ali sentada naquela sala fria e impessoal da delegacia, tudo o que ela conseguia pensar era em Sofia, e como faria para tirá-la dessa situação terrível. Clara nunca imaginou que um dia estaria ali, sentada em um tribunal, como uma criminosa. O ambiente era frio e formal, com o eco dos passos das pessoas e o som dos papéis de advogados e juízes. Tudo parecia saído de um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. O pior de tudo era a sensação de impotência. Clara olhava ao redor e via rostos que ela não conhecia, pessoas que estavam ali para julgar sua vida sem sequer entender a realidade que ela enfrentava. Parecia uma luta injusta desde o começo. Do outro lado da sala, estavam os promotores, prontos para apresentar provas de que Clara havia participado de uma grande fraude bancária e lavagem de dinheiro. A palavra criminoso não combinava com ela, uma mãe que lutava para salvar a filha. Mas, naquele tribunal, era exatamente assim que eles a tratavam. Ela sabia que precisaria de uma defesa forte para escapar dessa situação. Ao seu lado estava Leonardo Duarte, o advogado que a havia encontrado na delegacia e se oferecido para representá-la. Clara não sabia muito sobre ele, exceto que parecia determinado a ajudá-la. Ele era um homem jovem, com um jeito tranquilo, mas que, ao mesmo tempo, transmitia confiança. Desde o primeiro momento, Leonardo havia dito que acreditava na sua inocência e que lutaria para provar isso. Agora, no tribunal, Clara se apegava àquela esperança com todas as forças. O julgamento começou de forma tensa. O promotor, um homem de meia idade, abriu com um discurso que fez Clara se sentir ainda mais acuada. Ele descreveu o esquema de fraude de uma maneira que a fazia parecer parte de uma rede criminosa. Disse que Clara havia usado dinheiro sujo para seu benefício pessoal, citando as transações suspeitas em sua conta e o fato de que ela havia usado parte do dinheiro para pagar tratamentos médicos caros para sua filha. Para ele, isso era a prova de que Clara sabia o que estava fazendo e que havia agido de má fé. Clara se remexeu na cadeira, com o coração disparado. Sabia que, aos olhos do tribunal, a história parecia incriminadora.
O que eles não entendiam era o que a levou a tomar aquelas decisões. Não era ambição, ganância ou qualquer desejo de enriquecer. Era o desespero de uma mãe que estava vendo a filha se deteriorar e que, em meio à confusão, fez o que achava ser necessário para salvar a vida de Sofia. Quando o promotor terminou, era a vez de Leonardo. Ele se levantou calmamente, ajeitou os papéis sobre a mesa e caminhou até o centro do tribunal. Clara observava cada movimento dele com ansiedade, esperando que ele conseguisse fazer a verdade aparecer. Senhor juiz, senhoras e senhores do júri, Leonardo começou, sua voz firme, mas sem agressividade. Hoje estamos aqui para discutir mais do que apenas números em uma conta bancária. Estamos aqui para entender a verdade por trás das ações de Clara. O que aconteceu com ela não foi um crime planejado ou uma tentativa de se beneficiar financeiramente. O que aconteceu foi o desespero de uma mãe, lutando para manter a filha viva. Clara sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ele estava dizendo exatamente o que ela sempre quis gritar para o mundo. Leonardo então começou a contar a história de Clara em detalhes, desde a perda de Augusto até a doença crônica de Sofia. Explicou como a vida dela havia virado de cabeça para baixo quando o marido faleceu e como ela, sem nenhum apoio financeiro, tentou de todas as maneiras encontrar um trabalho digno. Falou sobre o emprego no escritório, a humilhação que sofreu ao ser demitida injustamente e como, sem outra opção, ela se viu usando o dinheiro que apareceu misteriosamente em sua conta. A senhora Clara não é uma criminosa, Leonardo continuou, olhando diretamente para o júri. Ela é uma mulher comum, uma mãe que foi colocada em uma situação extraordinariamente difícil. Ela não pediu por esse dinheiro. Ela não sabia de onde ele vinha. E sim, ela usou uma parte dele, mas isso foi por amor à filha, não por ganância ou ambição. O que estamos vendo aqui é um erro de uma pessoa desesperada, não de uma pessoa mal intencionada. O tribunal ficou em silêncio enquanto Leonardo falava. Clara podia ver que algumas pessoas no júri começavam a enxergar sua história com outros olhos. A realidade era que a situação em que ela se encontrava poderia acontecer com qualquer um. Um erro do sistema, um depósito não autorizado, e, de repente, alguém comum estava preso em um esquema muito maior do que poderia compreender. Leonardo trouxe testemunhas que confirmaram a situação de Clara, incluindo médicos que falaram sobre a gravidade da doença de Sofia. Ele mostrou que o dinheiro que Clara usou foi diretamente para os tratamentos da filha e que não havia qualquer tentativa de esconder essas transações. O advogado também foi incisivo ao apontar o envolvimento do Sr. Mendonça, o gerente do banco, que claramente havia orquestrado o esquema de desvio de fundos. O promotor tentou argumentar que Clara deveria ter procurado a polícia assim que o dinheiro apareceu, que usar qualquer quantia foi uma ação irresponsável. Mas Leonardo rebateu, dizendo que uma mãe desesperada, sem recursos, não teria frieza para pensar em todas as implicações legais no momento em que sua filha precisava de ajuda urgente. Clara estava sozinha, sem marido, sem trabalho e com uma filha doente, Leonardo concluiu, sua voz ecoando pelo tribunal. O que ela fez foi o que qualquer mãe faria, ela lutou. E agora está aqui, não como uma criminosa, mas como uma mulher que fez tudo o que pôde para salvar sua filha. Peço que o júri veja além dos números e veja o coração dessa mulher. Ela não merece punição, merece compreensão. Clara segurou o choro, tentando parecer forte. A defesa havia sido feita. Agora, tudo estava nas mãos do júri e do juiz. Após algumas horas de deliberação, o júri voltou com o veredicto. O tribunal ficou em silêncio, e o coração de Clara quase parou quando o juiz pediu para que todos se levantassem. Clara Martins, o júri a declara, inocente das acusações de fraude e lavagem de dinheiro, anunciou o juiz. Um peso imenso caiu dos ombros de Clara, e as lágrimas que ela vinha segurando finalmente rolaram por seu rosto. No entanto, o juiz ainda tinha mais a dizer. Contudo, será necessário que a senhora devolva a quantia que usou, conforme as diretrizes da lei. Era um alívio, mas ainda havia uma grande dívida. Mesmo assim, Clara estava livre. O pior havia passado, e ela agora tinha uma chance de seguir em frente. Depois do julgamento, Clara ainda sentia uma mistura de emoções. Alívio por ter sido declarada inocente,
mas também a preocupação constante com a dívida que tinha que pagar. A decisão de devolver o dinheiro que havia usado para o tratamento de Sofia a deixava sem saber como começar de novo. Ela tinha evitado a prisão, mas o problema financeiro ainda estava ali, e Sofia continuava precisando de cuidados. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Clara voltou para casa e abraçou Sofia, agradecendo por estar ali com ela. A filha, ainda se recuperando, não entendia completamente a gravidade do que havia acontecido, mas sabia que a mãe estava lutando por elas duas. Clara tentava não demonstrar o cansaço e a preocupação, mas, por dentro, estava devastada. Como ela iria cuidar de tudo agora? O dinheiro para pagar os tratamentos ainda era necessário, e Clara não tinha como trabalhar o suficiente para cobrir a dívida e, ao mesmo tempo, cuidar de Sofia. Foi em uma tarde chuvosa, quando Clara estava sentada à mesa com as contas espalhadas à sua frente, que o telefone tocou. Ela olhou para o aparelho, já esperando que fosse mais uma exigência ou alguém cobrando uma fatura atrasada. Com um suspiro, atendeu, pronta para dar mais uma desculpa e ganhar tempo. Alô? Ela disse, com a voz cansada. Dona Clara? Aqui é o Roberto. Lembra de mim? A voz do outro lado era inconfundível. Era o Sr. Roberto, seu antigo chefe, o homem que a havia humilhado e demitido de forma cruel no escritório. Clara sentiu o estômago revirar. De todas as pessoas, ele era o último com quem ela esperava falar. Por que ele estava ligando agora, depois de tudo o que tinha acontecido? Ela quase desligou o telefone, mas algo na voz dele a fez hesitar. Parecia diferente, mais suave, até arrependido. Curiosa, ela permaneceu na linha. O que o senhor quer? Perguntou Clara, sem esconder a desconfiança em sua voz. Houve uma pausa do outro lado. Roberto parecia hesitar, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu queria me desculpar, ele disse, finalmente. Sei que fui injusto com você. Naquele dia, quando a demiti, estava lidando com meus próprios problemas e acabei descontando tudo em você. Não foi certo. Eu errei, Clara. E desde então, não consegui parar de pensar no que aconteceu. Clara ficou em silêncio, surpresa com as palavras que saíam da boca dele. Ela não esperava uma desculpa, muito menos um reconhecimento de culpa. O Sr. Roberto, que sempre parecia tão arrogante e distante, agora soava como uma pessoa completamente diferente. E o que o senhor quer que eu faça com essa informação? Perguntou Clara, ainda desconfiada. Ela não sabia se podia confiar nele. A humilhação que sentiu naquele dia ainda era uma ferida aberta. Eu sei que uma desculpa não conserta tudo, continuou Roberto. Mas eu também sei que você está passando por um momento muito difícil. Ouvi sobre o seu julgamento, sobre o que aconteceu com você e com sua filha. Eu queria te ajudar, Clara. De verdade. Clara franziu a testa, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Aquela era a mesma pessoa que a tratou tão mal? Ajudar como? Perguntou, cautelosa. Quero oferecer seu emprego de volta, disse Roberto, com a voz firme. E, além disso, quero me responsabilizar pelas despesas médicas da Sofia. Sei que talvez seja difícil confiar em mim depois do que aconteceu, mas estou disposto a fazer o que for preciso para reparar o meu erro. Você não merece passar por isso sozinha. Clara ficou atônita. Era uma oferta completamente inesperada. Por um momento, ela não soube o que dizer. As palavras ficaram presas em sua garganta, e ela olhou para Sofia, que brincava inocentemente no quarto. O que Roberto estava oferecendo poderia mudar tudo. Ter um emprego de volta já seria um grande alívio, mas ele também se ofereceu para cobrir os custos do tratamento de Sofia, o que tiraria um peso enorme de seus ombros. Por que o senhor está fazendo isso? Clara perguntou, tentando entender as intenções dele. Eu cometi muitos erros, Clara, respondeu Roberto, com um tom sincero. Sempre fui rígido demais, achando que ser duro era o único jeito de gerenciar as coisas. Mas depois que você foi embora, comecei a perceber que estava errado.
Quando soube da sua situação, viu o quanto fui cruel. Quero ajudar a corrigir isso, se você me deixar. Clara ficou em silêncio por alguns instantes, digerindo tudo. As palavras dele pareciam sinceras, mas o medo de ser machucada novamente a fazia hesitar. Por outro lado, a oferta era boa demais para ignorar. Ela pensou em Sofia, nas noites sem dormir preocupada com os tratamentos, e nas contas que continuavam chegando. Talvez essa fosse a chance de recomeçar. Eu aceito o emprego, Clara finalmente disse, com a voz hesitante, mas decidida. E, obrigada pela oferta de ajudar com a Sofia. Não vou mentir, preciso muito dessa ajuda. Roberto soltou um suspiro de alívio do outro lado da linha. Fico feliz em ouvir isso, Clara. Eu realmente quero ajudar. Pode contar comigo daqui para frente. Você vai ver que as coisas vão melhorar. E assim, após desligar o telefone, Clara sentiu uma onda de emoções. Havia um certo alívio, mas também uma sensação estranha de que a vida, de alguma forma, estava começando a dar a ela uma nova chance. Roberto, o homem que havia sido a fonte de uma das maiores humilhações de sua vida, agora se oferecia para ser um aliado. Era difícil confiar totalmente, mas Clara sabia que não podia recusar a ajuda. Sofia precisava dela, e ela faria qualquer coisa para garantir que sua filha tivesse o melhor tratamento possível. No dia seguinte, Clara voltou ao escritório, onde havia sido demitida meses atrás. Tudo parecia igual, mas ela estava diferente. Dessa vez, ela entrou de cabeça erguida, sabendo que sua presença ali tinha um novo propósito. Roberto a recebeu de maneira diferente, com respeito e, pela primeira vez, com um semblante verdadeiramente arrependido. Ele a mostrou um novo ambiente de trabalho, dizendo que queria fazer algumas mudanças e que esperava que Clara o ajudasse a criar um ambiente mais justo para todos os funcionários. Com o passar do tempo, Clara começou a ver que Roberto estava realmente empenhado em mudar. Ele a tratava com respeito e até buscava sua opinião em decisões importantes. Aos poucos, uma relação de confiança foi se construindo entre os dois. Não era algo fácil, mas Clara começou a acreditar que as pessoas realmente podiam mudar. Os dias voltaram a ter um ritmo mais tranquilo para Clara, algo que ela não sentia há muito tempo. Depois de tudo o que passou, o julgamento, a prisão, as dívidas e as humilhações, a vida finalmente parecia estar entrando nos eixos. Mas dessa vez, algo dentro dela era diferente. Clara não era mais a mulher insegura que se deixava abalar por qualquer dificuldade. Não, ela havia mudado. Tornou-se mais forte, mais resistente. A dor e o sofrimento a tinham moldado, mas não a destruíram. Com o emprego de volta, Clara conseguiu se reerguer aos poucos. O Sr. Roberto, que antes representava para ela uma figura de autoridade cruel e fria, agora era alguém que realmente se importava. Ele manteve sua palavra e ajudou com os custos médicos de Sofia, o que aliviou o fardo que Clara carregava por tanto tempo. Além disso, ele cumpriu a promessa de criar um ambiente de trabalho mais humano no escritório. Clara notou que os funcionários agora eram tratados com mais respeito, e as mudanças que ela ajudou a implementar garantiram que ninguém mais passasse pelo que ela enfrentou. Com o tempo, Clara não só voltou a trabalhar, mas foi promovida a gerente de limpeza. Isso não só lhe deu um salário melhor, como também uma voz ativa dentro da empresa. Ela se sentia orgulhosa de poder melhorar a vida dos outros funcionários, garantindo que todos tivessem a dignidade e o respeito que mereciam. Clara usava sua posição para defender os mais vulneráveis, aqueles que, assim como ela, muitas vezes eram ignorados ou maltratados. O relacionamento com o Sr. Roberto também mudou de forma inesperada. Se antes ele era uma fonte de dor, agora havia uma nova dinâmica entre eles. Não era amizade, exatamente, mas algo que lembrava respeito mútuo. Clara sabia que ele ainda carregava o peso de seus erros, mas ele estava se esforçando para fazer as coisas certas. E isso, para ela, já era um começo. Às vezes, depois do expediente, eles conversavam sobre a vida, sobre as escolhas que ambos fizeram e sobre como o tempo e as dificuldades mudam as pessoas. Clara nunca pensou que conseguiria perdoá-lo completamente, mas aprendeu que, às vezes, o perdão é mais sobre seguir em frente do que sobre o outro.
Enquanto isso, Sofia se recuperava lentamente. O tratamento médico adequado, finalmente acessível graças à ajuda de Roberto, estava fazendo a diferença. Ver a filha ganhando forças dia após dia era a maior recompensa que Clara poderia ter. O rosto de Sofia, antes pálido e abatido, agora exibia sorrisos mais frequentes, e a menina até voltava a brincar e a sonhar com o futuro. Sofia, inspirada por tudo o que passou no hospital, começou a manifestar um interesse profundo pela área da saúde. A experiência de lutar contra sua própria doença despertou nela o desejo de, um dia, ajudar outras crianças que enfrentavam o mesmo tipo de desafio. Ela começou a falar sobre estudar biologia quando crescesse, algo que enchia o coração de Clara de orgulho. O futuro que antes parecia tão incerto agora tinha um brilho de esperança. Mas o caminho até ali não foi fácil. Mesmo com a ajuda financeira de Roberto, Clara ainda precisou ser cuidadosa. Ela se dedicou em dobro ao trabalho, economizando o que podia e pagando as dívidas lentamente. Cada mês que conseguia quitar uma conta ou adiantar um pagamento era uma vitória. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida estável, algo que Clara aprenderá a valorizar muito mais do que qualquer riqueza material. As noites que antes eram preenchidas por preocupação e medo, agora traziam momentos de reflexão. Clara se permitia olhar para trás, para tudo o que enfrentou, e ver o quanto havia conquistado. Ela ainda sentia tristeza pela perda de Augusto, o marido que a deixou tão cedo, mas sabia que ele teria orgulho de ver o que ela fez pela família. Às vezes, Clara conversava com ele em pensamento, agradecendo pela força que ele a ensinou a ter. E, de certa forma, sentia que Augusto ainda estava com ela, de alguma maneira, guiando seus passos. A vida de Clara e Sofia seguiu com simplicidade, mas agora cheia de significado. As pequenas coisas, como fazer o jantar juntas ou passear pelo parque em um domingo de sol, tinham um valor que antes elas talvez não percebessem. Clara aprendeu a dar valor à rotina, aos momentos tranquilos que, por tanto tempo, pareciam impossíveis. No trabalho, Clara continuava sendo uma presença firme e respeitada. Os outros funcionários, muitos dos quais haviam visto ser maltratada no passado, agora a viam como uma líder. Ela sempre fazia questão de ouvir todos, de tratar cada pessoa com a dignidade que ela, um dia, não recebeu. Era um tipo de liderança silenciosa, baseada em empatia e força. Ao olhar para o futuro, Clara não via mais uma estrada cheia de obstáculos intransponíveis. Claro, havia desafios, mas ela sabia que, com determinação, poderia superar qualquer um deles. Ela e Sofia estavam mais próximas do que nunca, unidas pela diversidade, mas também pelo amor que nunca vacilou, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, com o passar do tempo, Clara percebeu algo importante: sua jornada de reconstrução não era apenas sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre criar algo novo, algo melhor. Ela havia passado por coisas que muitas pessoas jamais imaginariam enfrentar, mas saiu do outro lado mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais em paz consigo mesma. A esperança, que por tanto tempo parecia distante, agora era uma presença constante. Não uma esperança cega, mas uma esperança baseada na certeza de que, por mais difícil que a vida pudesse ser, sempre haveria uma maneira de seguir em frente, de se reinventar, e de encontrar felicidade nas coisas mais simples.